Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando o Leandro Oliveira. Ele é fundador e CEO da Vibra, é uma plataforma de freelancers de TI selecionados. E temos aqui nosso ilustre convidado, Murilo Leles, é teólogo, especialista em TI e advogado tributarista. Bem-vindo ao nosso estúdio. Vamos começar então? Leandro, então conta um pouquinho sobre a Vibra. O que é uma plataforma de freelancers de TI selecionados? Tá ok. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Daniel, Murilo. Vai ser um prazer compartilhar um pouco e aprender também com vocês aqui, né? Murilo, você está aqui hoje como teólogo, como especialista em TI ou como advogado tributarista? Só para a gente entender. Como aprendiz. Acho que todos, né? Estamos aqui. Bom, a gente chama de uma plataforma de freelancers de TI selecionados porque, de fato, a gente não se classifica como uma fábrica de software. A nossa intenção é oferecer os melhores freelancers de tecnologia. Eu digo que quando a gente fala TI, a gente fala mais focado em desenvolvimento de software, né? Então a gente busca no mercado aqueles profissionais que têm uma qualidade acima da média, com um perfil que a gente fala que é de pleno para sênior. São profissionais que têm mais de 5 anos de experiência no mercado, né? Então a gente busca esses profissionais, chama para o nosso processo de seleção, aqueles que têm o fit mais alinhado com o que a gente quer entregar. Isso que é interessante. Então qual é essa questão de selecionados? Como você sabe se eles são no final bons ou não são bons? Certo. A gente se preocupou bastante em ter um processo de seleção que, de fato, teste, né, comprove as habilidades de cada um daqueles profissionais. Então, a gente convida eles, o primeiro passo é fazer uma avaliação muito profunda do perfil de cada um deles. Isso é feito pela internet ou vocês convidam ele para programar alguma coisa ou esse tipo de coisa? As duas coisas. Na verdade, tudo é feito remoto, né? Porque a gente incentiva bastante o trabalho remoto para a gente conseguir conectar talentos que às vezes não estão no teu espaço geográfico. Então a gente convida, faz essa análise do perfil dele dentro da nossa plataforma. Depois a gente faz uma entrevista, realmente, no caso por uma call online, né? Uma conversa através de algum meio digital, para entender de fato o perfil dele e comprovar que aqueles dados que ele colocou no perfil são verdadeiros. Daqueles que passam até essa etapa, a gente convida para um teste técnico. A gente trabalha hoje com 4 principais perfis, que é a analista de negócio, que faz o profissional que faz um planejamento de projeto, né? Gestores de projeto, que eles são responsáveis por conduzir a execução. Peraí, devagarinho. Analista de negócios, que é aquela pessoa, se eu não me engano, salvo engano, você me explica aqui, que é aquela pessoa que converte uma necessidade de negócio e tem que explicar ela para o programador. Exatamente. Fica no meio, o tradutor, entre aspas, né? Então, justamente essa pessoa aí. Gestores, né, que são depois os responsáveis por conduzir a equipe técnica durante a execução. Seria um gestor de projetos mesmo? Gestor de projetos, exatamente. Tá. Designers e desenvolvedores, né? Designers é aquele pessoal que cria as interfaces, faz aquela comunicação com o usuário, e desenvolvedores focados nas principais plataformas e tecnologias em web e mobile, né? Então, mobile entra aí desenvolvimento de aplicativos móveis, né, para iOS, Android, e web desenvolvimento de sistemas mesmo. Agora, uma pergunta aqui é que existe tipo dezenas de linguagens de programações e tecnologia. E como vocês lidam com isso? A gente foca nas que estão tendo mais relevância e demanda no mercado. Algumas são tecnologias bem expressivas e robustas, mas a gente acaba não tendo na plataforma porque não existe a demanda. Então, a gente também não quer deixar um profissional ocioso na nossa rede, né? Porque senão ele se desmotiva e acaba a gente também não conseguindo levar oportunidades para eles. Então a gente não foca em uma só, mas a gente foca pelo menos em uma. Quais são as mais famosas assim? Certo. Por exemplo, Java, PHP, Ruby, JavaScript, Python, tudo isso que eu estou te falando são linguagens de programação, né? Aí depois você pode entrar em algumas frameworks que a gente chama, que daí são plataformas que você utiliza alguma dessas linguagens. Por exemplo, Angular, React Native. Então você começa a entrar em algumas outras nuances assim que são específicas. Na primeira parte ainda entendi, na segunda eu já perdi. São terminologias bem técnicas, né? Então, mas que as empresas que desenvolvem software hoje precisam estar se atualizando, precisam realmente ter uma robustez naquela ferramenta que elas querem desenvolver, naquela solução, né? Então cada um desses perfis tem habilidades bem específicas, então a gente tem que desenvolver um teste específico para cada um deles, então não é o mesmo teste. E esse teste a gente simula um projeto real. Então ele realmente existe a persona de um cliente, existe as dificuldades de uma não clareza do que o cliente quer, mais ou menos aquela coisa que o cliente chega para você e fala: gostaria de fazer um aplicativo estilo Facebook, ponto. E aí você tem que se virar, entendeu? Então a gente vai chegar lá, vou fazer só uma pausa para no tempo. Quanto tempo existe a Vibra?
Certo, a Vibra oficialmente existe no mercado há 2 anos, a gente lançou em janeiro de 2016, mas nesse modelo que eu te comentei aqui sobre plataforma de freelancers, a gente está atuando desde abril ou maio de 2017. Antes a gente era muito mais um modelo de fábrica de software que internalizava o uso dessa rede para o nosso uso, né? O nosso cliente não tinha acesso. A gente começou a receber tantos pedidos dos próprios clientes, cara, vocês não poderiam me disponibilizar só um profissional, ou 2 profissionais, e a gente começou a ver que teria essa demanda. Então por isso que a gente chama no meio de startup, né, pivotar, né? Então a gente ajustou o modelo de negócio para ir para esse caminho de plataforma de freelancers, né? Hoje são quantas pessoas? Na rede, você disse? Na rede e na Vibra. Certo. Bom, nós somos uma startup, então é uma empresa pequena, né, que está com grande potencial de crescimento. A gente tem hoje na nossa equipe só 4 pessoas. Perfeito. Um responsável comercial, que seria eu, né? E eu sou CEO da empresa também. É a minha sócia que cuida da rede de talentos, então ela seleciona. Depois a gente tem um responsável por tecnologia, que é da plataforma, e um pela qualidade do trabalho dos profissionais para acompanhar isso, né? Na rede de talentos mesmo, a gente tem hoje, se eu não me engano, acho que tem em torno de 55. A gente tem uma régua bem alta de seleção, onde só 7 em cada 100 passam. Então, realmente, acaba tendo um crescimento um pouco mais orgânico em vez de volume, né? Então, vocês teriam, assim, os 7% melhores profissionais na área de tecnologia da informação, eu posso achar quando eu entrar na Vibra. Exatamente. Eu entro em vibra.com.br? Isso, é vibra com 2 Bs, né? .com.br. E aí, o que eu faço quando eu entro no site? O que eu vou ver, basicamente? O que eu vou achar? Certo. A gente está oferecendo uma plataforma aí onde os nossos clientes podem procurar, né, usando filtros, pesquisar aqueles perfis que eles estão, de fato, querendo ter na equipe deles. Então, uma série de filtros em relação a tempo disponível por semana, valor hora, tecnologias, habilidades, tempo de experiência, tudo isso ele vai afunilando, né, até só de fato sobrarem aqueles que de fato têm o perfil que ele quer. Uma vez que ele consegue ter esse acesso, ele pode comparar os perfis até para escolher o mais adequado. Uma vez que ele escolhe aquele profissional, ele pode dizer por quantas horas ele quer contratar. Então, por isso que a gente de fato é uma plataforma, né? E esse pedido vai para o próprio profissional para ele verificar se ele está disponível para atuar naquele projeto, naquele momento, naquele volume de horas. O profissional dando ok, estou disponível, então a gente conecta os dois através de uma contratação, né? A gente faz um contrato. É interessante que eu estou escutando você aqui e falo, poxa, legal, você consegue fazer um teste e saber se ele tem habilidades boas, mas você tem outras habilidades, honestidade, integridade, que não são tão importantes como... E na gestão de um projeto, por exemplo, se o cara diz que eu tenho 5 dias por semana, ele pode ser o melhor programador do mundo, mas ele pode não estar sendo honesto. Então, como vocês lidam com esse tipo de problema? Então, justamente por isso que a gente se preocupou em ter uma pessoa de humanas na seleção e não técnica, né? Então, essa pessoa ela sabe identificar essas nuances que é do próprio trejeitos da pessoa, né? As habilidades pessoais dela mesmo. E como o nosso processo é longo, ele não é tipo... Você não consegue fazer ele em algumas horas. Você faz ele ao longo de umas 2 semanas. Então, a gente realmente aprofunda o entendimento daquela pessoa. Então, se ela começa mentindo, ela não consegue omitir ou continuar sustentando isso até o final do processo. Isso vai se revelando. Tanto que alguns profissionais, que é bem comum isso, né, o papel aceita tudo, você colocar um monte de habilidades suas que você acha, né, para engrandecer o seu perfil, mas no momento que a gente começa a questionar, a gente vai vendo que muita coisa vai caindo fora. Então a gente já tira do perfil dele para que vá para o cliente só que de fato o profissional saiba fazer, entende? Perfeito. Alguma pergunta, doutor Leves? Leandro, vamos lembrar aqui da época que eu era TI. A maior dificuldade entre os profissionais de TI e os empresários é que geralmente o TI está focado na tecnologia, o empresário está focado na solução do negócio. Certo. Eu estou vendo, verdadeiramente ficou claro que a sua plataforma tem um filtro muito apertado para selecionar o profissional de TI, seja do desenvolvedor ao GP. Sim. A minha pergunta, a sua plataforma ela é focada para o empresário, o empreendedor, que ele já tem uma maturidade, ele já sabe o que ele quer, ou a sua plataforma auxilia, por exemplo, uma startup ou um pequeno negócio, um pequeno empreendedor, que ele está precisando personalizar ou desenvolver um software para ele. Certo. Vocês auxiliam ele nessa maturidade
de saber qual perfil de desenvolvedor que ele precisa, ou se antes de ir para o desenvolvimento ele precisa primeiro passar por um analista de negócio, se ele vai precisar ou não de um gerente de projetos, ou se o perfil, o mapeamento de processo que o analista fizer já é o suficiente para que já mande direto para desenvolvimento. A questão do teste, design thinking, vocês auxiliam nisso também? Então, sim. O nosso principal público-alvo, falando de business, é o cliente que já entende de tecnologia, né? As empresas que já trabalham com isso, porque ele já sabe, já entende o mundo, já sabe quem contratar, já sabe todas as nuances de desenvolver software, né? Então, eu diria que o ciclo de venda para esse tipo de empresa é muito mais ágil, né? Então, logo vantajoso para nós. Mas a gente quis ter na nossa plataforma, que é o grande diferencial também de várias outras que existem no mercado, inclusive fora, esses outros dois perfis iniciais, digamos, de mais alto nível, analista de negócio e gestor. Justamente por essa questão, para as pessoas que querem abrir um novo negócio ou para as empresas iniciantes que não são da área de tecnologia, também grandes empresas que não são da área, que não têm esse conhecimento aprofundado, então precisam de uma orientação, né? Digamos que quase que uma consultoria de tecnologia. Então a gente quis ter na nossa rede o analista de negócio justamente para entender, para oferecer para esse perfil de empresa um profissional que vai conseguir entender o que ele está falando de business, para depois traduzir isso em um projeto, em um planejamento de projeto de tecnologia, né? Inclusive definindo qual os melhores profissionais para ele ter numa equipe de execução e também quais tecnologias seriam mais adequadas para aquele perfil de negócio. Porque às vezes eu tenho uma tecnologia que está muito na moda, agora já está meio que sendo bem comum aplicativos, mas digamos há uns 5 anos atrás era tudo começou, né, essa onda de mobile, então todo mundo às vezes queria ter aplicativo e nem sabia direito por quê. Então às vezes um profissional experiente ele vai te indicar, cara, é melhor você usar essa tecnologia agora, essa aqui que está começando a ficar muito famosa agora não é necessariamente a melhor para o teu negócio. Então esse tipo de visão é só quem tem alguns anos, né, de experiência e rodados no mercado para conseguir de fato ter. Então o analista de negócio cumpre muito bem esse papel. E no caso do gestor, né, o gerente de projetos, que é aquele cara que vai fazer de fato a condução da equipe técnica, esse cara ele vai ficar perante o cliente para representar o time. Então o nosso cliente que não tem esse know-how de tecnologia não vai precisar falar com desenvolvedores, que é muito diferente, quase como se fossem dois idiomas completamente diferentes quando você fala business e TI, né? Muito bacana. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando hoje Leandro Oliveira. Ele é fundador e CEO da Vibra, uma plataforma de freelancers de TI selecionados. Temos aqui o Murilo Leles com a gente hoje, que é o teólogo, especialista em TI e advogado tributarista. Hoje como especialista de TI. Vamos lá. Você falou que é uma startup e tem grande potencial. Você já parou para pensar quantos programadores desses 7% você conseguiria atrair para a plataforma? Já tem aquela imaginação assim, no número? Você diz assim, qual o volume máximo que a gente gostaria de atingir na rede? Exatamente. Certo. A gente hoje trabalha bastante com benchmark, né, que seria um comparativo com outros modelos de negócio, empresas que trabalham fora do Brasil, num modelo semelhante de profissionais selecionados. Essas plataformas elas atuam hoje em dia em média com 500 a 700 profissionais, quando a gente fala de seleção, né? Tem outras plataformas de marketplace de freelancers de TI que não são selecionadas, aí elas chegam no número tipo de 35 mil, 45 mil profissionais, né? Disso eu queria perguntar realmente, porque
Hoje tem algumas plataformas, assim, no Brasil você tem a Get Ninjas, não sei nem se existe programadores lá, mas eu conheço a plataforma. Achei lá um tradutor e tal. Sim, sim. Tem Fiverr, que é bem famoso, tem a Uptime, que é bem famoso, e nessas duas você sim acha programadores. Então, são duas perguntas. Como você concorre com eles e não seria mais vantajoso, uma vez que eles têm uma base muito maior de programadores, né? Então, achar alguém disponível seria em tese mais fácil. Sim, sim. Assim, a grande dificuldade que uma empresa hoje e o medo quando vai buscar um freelancer é se ele vai entregar, se ele vai performar remotamente e se ele não vai sumir, né? Se ele não vai começar a desenvolver o teu projeto e simplesmente desaparecer. Esse é o grande medo. Então, teve aqui uma entrevista com uma startup chamada Blush, se eu me lembro corretamente, e foi isso. Eles contrataram, através da internet, alguns freelancers. O negócio deu tudo errado e teve que fazer tudo do zero, perderam meses e meses. É verdade. É bem comum, na verdade, isso. Porque quando você trabalha com um profissional freelancer, é remoto. Quando é remoto, você não tem o controle, né? Você não tem o visual, ele não está do seu lado trabalhando. Então, você precisa realmente ter confiança nesse profissional. Então, a maioria das empresas aqui no Brasil tem essa resistência por essa falta de confiança. Então, o nosso modelo foi justamente pensado para conseguir levar, né, uma confiabilidade maior para as empresas em relação aos profissionais que elas estão contratando de forma remota. E também ter uma empresa balizando essa relação torna muito mais seguro. Se esse profissional sumir, acontecer alguma coisa, eles vão ter com quem reclamar, né? em quem amparar eles também, caso isso aconteça. Como a gente tem na rede profissionais só de alto nível, a gente consegue colocar um profissional rapidamente, trabalhar junto com aquela empresa, numa curva de aprendizado muito lenta, muito curta, na verdade. Porque como a gente já testou a capacidade técnica e a experiência, a única variável que fica em aberto é a contextualização daquele profissional com o perfil do projeto da empresa, né? Então, eu vou comparar isso de novo com Fiverr e Uptime. Lá eu tenho o número de estrelas que o profissional tem, né? Então, na verdade, em tese, eu deveria saber se ele é bom ou não, né? Se o cara fez 100 projetos e tem 5 estrelas, ou se ele fez um projeto e tem 5 estrelas, você fala, pô, um tem mais risco do que o outro. Se eu vejo um profissional com 3 estrelas, aí você vai ver nos comentários, ele é uma droga, ele é muito ruim, eu acho que já deu para entender que... Então, quanto necessário esse processo seletivo? Será um processo de seleção natural que já existe nessas plataformas? Essa questão das estrelas geralmente estão associadas à avaliação, né, pós-trabalho, mais ou menos como o Uber trabalha, né? Então você vai lá e avalia depois. O nosso objetivo é, antes, fazer uma seleção para que só entre os melhores. Ninguém quer ser aquele que pisou na bola, errou no programador. Né? Exatamente, porque assim, às vezes a gente vai fazer as empresas... e até nós mesmos, profissionais ali que estão na nossa plataforma, perderem menos tempo. Uma das premissas que a gente tem na nossa empresa é tempo é vida, é uma das nossas, né, culturas internas. Então a gente não gosta de desperdiçar tempo de ninguém. E no momento que você coloca um profissional que vai lá e preenche um cadastro enorme, que ele fantasia que ele é um super bom profissional, você vai fazer a empresa, né, contratar, confiar naquilo, depois ele não vai entregar. Então, apesar que essas plataformas consegue ter um volume maior, consegue até ter essa mensuração de qualidade do profissional através das avaliações, não é confiável, entendeu? Você ainda assim está se arriscando e você muito provavelmente pode estar perdendo dinheiro, perdendo tempo, às vezes um time de mercado que você precisa ser ágil, né? Então, nossa intenção justamente é antecipar essa avaliação para que só os melhores de fato estejam ali, então você vai ter um risco muito menor, né? Leandro, você é programador? Eu sou formado em ciência da computação, apesar de não programar faz um bom tempo já. Eu estava até pensando, sabe que eu imaginava que o Dr. Emolírio ia perguntar se tinha programadores de COBOL e Fortran na plataforma. Não, eu não sou tão velho. Eu cheguei a desenvolver em PHP, Java, .NET. Eu cheguei a pegar São tecnologias recentes, né? Dá para aplicar já. Dá para brincar. Ele recebeu o prêmio do único advogado que conseguiu fazer isso. E agora eu estou desenvolvendo em Python para desenvolver joguinhos para os meus filhos. Opa, legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui pro Leandro.
Leandro, as empresas que estão nos ouvindo, por que eu contrataria pela Vibra e não contrataria alguém na Rússia ou na Índia para desenvolver o meu sistema? Certo. Quando a gente fala de profissionais freelancers remotos fora do Brasil, acho que a grande atração, né, que as empresas têm é o valor, né? Eles trabalham com valores hora muito, muito baratos. Então, a grande dificuldade que a gente tem observado, claro, o primeiro ponto é a língua, né? Você vai precisar trabalhar um inglês muito claro para conseguir se comunicar com eles. E os indianos, por exemplo, precisam também ter um inglês bom para conseguir se comunicar bem com você. Então, um dos grandes fatores, às vezes, de falhas do projeto é a falha de tradução, digamos, dos requisitos. Quando você tem o fator língua no meio, às vezes isso complica ainda mais. Mas a questão principal que a gente tem observado de empresas que testaram esse modelo é que você precisa detalhar muito bem o que você quer fazer. Você precisa fazer um planejamento extremamente detalhado, porque se você fala que você quer um quadrado, mas não diz que o quadrado tinha que ser um azul, eles não vão fazer o quadrado azul, eles vão fazer um quadrado. Então você realmente tem que entrar no nível de detalhe muito aprofundado e às vezes você acaba levando muito mais tempo em que a gente chama de bate-volta, né? Você vai lá e passa o que você quer para o profissional, ele desenvolve, depois não, mas não era assim, daí passa mais um detalhezinho, ele ajusta, mas faltou mais isso aqui. Então nesse bate-volta você fica às vezes aí meses ainda, né, até fazer o ajuste para chegar no nível que você gostaria de fato do resultado final. Esse é o principal ponto que a gente tem observado. Então, quem é o cliente hoje? Assim, te contratam, as contratações são mais de startups, são mais empresas estabelecidas, tem empresas grandes, tem um determinado setor econômico, agrotech, assim, como é o perfil das contratações que vocês tiveram até hoje? Tá. Bom, a gente acaba tendo contratações desde pessoas físicas até pessoas jurídicas de diferentes portes, mas o principal mesmo tem sido startups digitais, né? Então são empresas que precisam desenvolver um produto, uma plataforma inovadora no mercado e às vezes elas têm dificuldade de encontrar um profissional confiável, né? Às vezes o dono do negócio é um cara muito experiente naquele mercado, por exemplo, um médico que resolveu desenvolver um produto nessa área, mas não entende nada de tecnologia. Mas também grandes empresas, por exemplo, uma que é lá de Florianópolis até, que nossa sede é lá, é a Softplan, que é uma empresa muito focada em TI, para o meio governamental, né, lá do estado. Então eles têm bastante demanda de tecnologia, internamente eles têm isso, mas às vezes falta algum braço para agilizar algum projeto, né. Empresas também como que são do varejo, por exemplo, a gente pode falar da Watt e da Imaginarium, que são duas grandes empresas, né, que trabalham no setor de presentes. Então, se forem shoppings, você certamente encontra lojas deles. Eles sempre têm que automatizar algum processo interno, desenvolvendo algum sistema, algum aplicativo, e a gente consegue oferecer profissionais confiáveis, de qualidade, de forma ágil para eles, porque eles acabam não tendo a necessidade de internalizar, de criar um setor de TI internamente, né, só para um projeto pontual e depois ter que dissolver. Então, acaba tendo bem variado o leque mesmo, mas o que a gente tem mais observado são empresas que têm TI internamente, né. E quantos projetos já foram feitos através da plataforma? Então, assim, quantas transações, quantas coisas já aconteceram? Certo. A gente está numa média de 50 projetos no último ano e meio aí. Quantos? 50 mais ou menos. Uau. A gente trabalhou aí. Todos 100% feitos com profissionais remotos, né, da nossa rede. A nossa rede começou muito menor, né? Na primeira versão da rede tinha 7 profissionais. Então hoje a gente já está em 55 nesse processo de seleção de só 7 passos. Então o crescimento é orgânico, mas ainda assim teve um crescimento legal. E os clientes, às vezes, um cliente acaba desenvolvendo um projeto e depois faz mais um, né? Ou ele faz uma contratação bem pontual de horas. Aí tem clientes que contratam os nossos profissionais, já que eles são de alto nível de experiência, para fazer uma auditoria. Então, digamos que eles contrataram uma fábrica de software, ela entregou o sistema, eles estão desconfiados, contratam um profissional nosso para ver se realmente foi feita uma boa entrega. Ou até repasse de conhecimento. Às vezes tem um profissional da nossa rede que tem muito know-how numa determinada tecnologia e a empresa gostaria de repassar isso para a equipe deles. Então, eles contratam esse profissional para fazer uma mentoria, né? Eu tenho uma pergunta aqui, você vê isso principalmente nessas redes internacionais, como eu mencionei antes, a questão do bypass. Então, eu contratei através de você um profissional, gostei dele. Por que eu vou ficar pagando mais caro e trabalhando pela Vibra? Vem e trabalha comigo diretamente. Você tem esse tipo de problema? Então, é um problema bem comum para marketplaces, né? A gente acho que teve muita sorte até agora porque não ocorreu esse caso.
principalmente por dois motivos. O profissional que trabalha com a gente, ele é freelancer, então ele não está buscando uma alocação CLT. Às vezes as empresas conhecem um profissional, acham confiável e gostariam de internalizar ele, né? Nunca aconteceu com a gente. E as demandas que tiveram onde a empresa falou, cara, a gente gostaria de contratar você diretamente e tal. O próprio freelancer que trabalha com a gente comunicou a nossa empresa dizendo, olha, a empresa aqui quer conversar diretamente comigo, mas eu orientei para conversar com a Vibra. Por que isso? Para ele não perder negócio no futuro. Exatamente, como o nosso processo de seleção é longo, como eu comentei antes, acaba sendo um processo também de engajamento cultural. Quando o profissional chega até o final do processo, ele entra para a rede, a gente chama ele de vibrante. E ele acaba realmente vestindo a camisa da Vibra e gostando de fazer parte da nossa plataforma por toda a cultura que a gente oferece, né? Então, ele tem penalidade de ser expulso da nossa plataforma caso ele faça esse tipo de negociação por fora, né? Ele acaba optando não perder oportunidades realmente para poder continuar com a gente. E como ele às vezes não está buscando uma alocação direta como uma empresa, ele gosta de trabalhar com diferentes projetos, né? Ele acaba também negando isso. Bem, estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando o Leandro Oliveira. Ele é fundador e CEO da Vibra. É uma plataforma de freelancers de TI selecionados. E aqui com a gente também Murilo Leles, um teólogo, advogado tributarista e especialista em TI hoje. Uma questão, Leandro, que eu vejo em algumas empresas onde a gente acaba trabalhando é a questão de testes de um software que foi desenvolvido, né? Então, um desenvolvedor fez o software, só que para achar os famosos bugs, tem que muita gente usar o software para tentar diferentes situações, até mesmo tentar o aplicativo e às vezes tentar por um Chrome, depois por um Edge, depois por um Explorer, depois por pelo celular, pelo tablet, para tentar achar diferentes situações onde o software dá pau. Vocês conseguem ajudar nisso? Então, como a nossa contratação é sempre por volume de horas, os nossos profissionais eles vão lá, executam as atividades que os próprios clientes repassam para eles. E no final, nas entregas, né, que a gente chama no processo padrão de software, o cliente ele sempre revisa, né, ele sempre vai dar essa avaliação se está uma qualidade que ele espera. Os testes que são feitos logo após esse desenvolvimento, eles podem pedir para o próprio profissional corrigir. Quando acontece esse tipo de contexto, o profissional não contabiliza horas de correção, porque foi uma falha dele, digamos assim, do processo de desenvolvimento. Agora, depois que a solução já está funcionando, digamos, 2-3 meses após o desenvolvimento e acontecerem eventuais problemas, mas aí o cliente vai ter que contratar algumas horas adicionais daquele profissional, porque a gente não tem como alocar, né, por um período, longo, aquele profissional em stand-by, né, para correções. E isso me leva a outro ponto, a questão de mudanças, né? A gente sabe que é muito difícil para, vamos dizer, eu recebi o código-fonte que você, Leandro, desenvolveu. É muito difícil eu, para programador, entender às vezes o que você desenvolveu e a lógica que você usou. Só que já que eles são freelancers, então aconteceu um problema 3 meses depois, aquele programador original não tem tempo agora porque ele tem outro projeto, então precisa ser feita uma mudança, às vezes nem erro. E aí como é feito? Porque é o código que outra pessoa fez, não é tão simples para alguém que não fez entender como mudar. Então a gente prefere trabalhar sempre não no reativo, né? A gente prefere trabalhar no pré, agora me escapou a palavra aqui, no preventivo. Então o que a gente faz? O processo de seleção ele é tão longo justamente porque a gente filtra só profissionais que saibam desenvolver código
que não é só para ele. A gente fala que são códigos que são para qualquer outro desenvolvedor conseguir. Então tem uma série de padrões que você espera de qualidade de código, por exemplo, métodos pequenos, que seriam tipo funcionalidades que você programe blocos pequenos de código que sejam fáceis de entender, boa documentação, código sempre em inglês, seguindo um padrão, né, realmente de qualidade universal, onde que depois um profissional de fora do Brasil consiga entrar naquele código e entender de forma fácil. E também profissionais que atuem com testes automatizados, que são tipo outro código que é escrito para testar um código de forma automática, né? Então eles fazem isso? Fazem isso. É como praxe ou alguma coisa que você compra na plataforma? Não, é algo que a gente exige dos profissionais que entram para nossa rede. Se ele não sabe trabalhar com testes automatizados, ele já nem entra. Ele nem faz parte dos 7% melhores, né? Justamente porque isso acaba sendo um fator de qualidade daquele profissional, ele saber fazer uma cobertura de teste, que a gente chama, sabe, automatizado em cima do código que ele desenvolva. Assim, o próprio cliente ou outro desenvolvedor pode executar essa rotina de teste, que ele faz teste em todos os pontos que ele desenvolveu automaticamente, e aponta os pontos que possam estar falhos, ou até ajudam a entender o código que o profissional fez, e sabendo o que entra e o que sai daquele pedaço de código. Agora, para as pessoas que estão aqui escutando, quanto custa mais ou menos esses serviços? O que é um programador razoavelmente barato dentro da plataforma? O que vai ser o mais caro? Como esses preços oscilam? Tá. A gente trabalha bastante com o conceito de que cada profissional sabe o seu valor, ele sabe quanto que ele vale o trabalho dele. Então a gente deixa ele livre para dizer quanto que cobra o valor hora, mas a gente acaba ajudando ele a balizar pela média de mercado. Obviamente, um profissional que cobra muito acima da média, ele vai ter pouquíssimas demandas, as empresas vão falar, cara, é absurdo esse valor, não vou contratar, então ele vai ter poucas oportunidades. Então isso acaba ficando na média. O valor menor que a gente trabalha hoje na plataforma é R$60 a hora. Bem em conta, né? Quem conhece é bem em conta. Para um profissional pleno, como o nível mais baixo que a gente tem é pleno, é um valor muito, muito em conta, sabe? E com esse nível de qualidade. Mas varia bastante. Então, por exemplo... Esse valor já inclui a taxa que é da Vibra? Já inclui a taxa. Justamente por a gente conseguir viabilizar, às vezes, um talento que está no interior, de uma cidade lá, né, que não tem muito acesso, acaba tendo um custo de vida muito baixo e o valor hora dele acaba sendo baixo. Muito bom. E a gente consegue, então, mesmo com a nossa taxa, né, conseguir ficar bem competitivo. E os mais sênios? Os mais sênios aí já podem chegar na faixa de 90, 100, 120. Que também é muito razoável para quem conhece o mercado, né? A gente acaba sendo muito competitivo justamente por ser... Você pega algumas empresas só envolvidas em marca, né? Só por causa da marca, esses valores dobram só por causa da marca, e o profissional não é nada demais, né? Simplesmente porque a empresa fica com 50%, 60% de margem em cima do negócio. Então é muito razoável. Você pensa ficar só no Brasil ou eventualmente ir para outros países? Não, a gente pensa sim em expandir internacionalmente, inclusive já tem demandas de algumas empresas, principalmente dos Estados Unidos. Lá acontece, o mercado de startup é muito forte lá e, consequentemente, às vezes tu tem uma ideia e você ganha 1 milhão. Do investimento lá, né? É engraçado, mas algumas funcionam assim mesmo. Então o pessoal tem muito dinheiro e às vezes precisam, né, otimizar esse investimento e buscar um profissional desenvolvedor fora. Então tem empresas que já estão buscando aqui no Brasil, né, profissionais, porque o profissional brasileiro tem um nível de qualidade muito boa, muito superior à Índia, sabe, aos outros polos de freelancers, e eles sabem disso e acaba sendo um valor bem mais em conta também, né? Por que o nome Vibra? Então, cara, a gente fez todo um trabalho de branding, né, para chegar nesse nome. De vida, que a gente valoriza bastante, né, a questão de ser tempo é vida, né. Os 2 B seriam de business to business, a gente foca em negócio de B2B, né. E o BRA de Brasil, porque a gente é uma empresa brasileira, então a gente queria destacar isso. E o exclamação é o entusiasmo, no sentido de a gente gostar do que faz, sabe? A gente quer que tanto as empresas quanto os nossos vibrantes, eles gostem de estar trabalhando com tecnologia, diferente de quem às vezes está na área, né? Satura, assim, sai de tanto estresse que né? Trabalhar com TI, né? Qual o sonho? Onde você quer estar em 5 anos, vamos dizer assim? Assim, cara, nosso objetivo com a Vibra é ser conhecida como uma excelência de profissionais de tecnologia no Brasil, freelancers, né? Para depois, então, a gente ir internacionalmente, chegar num ponto onde a gente realmente consiga ser comprado, ser absorvido por uma grande corporação, né?
e aí sim começar a trabalhar uma escala mundial. A gente sabe que sozinho, e às vezes, por mais que a gente trabalhe com parcerias e investimentos aqui no Brasil, quando você fala de mundo, né, você fala de algo muito maior. Então a gente vai ter que buscar sim parceiros internacionais, a gente quer ficar atrativo o suficiente para chegar nesse ponto, né? Então o objetivo é, como toda startup, eu acho que é dominar o mundo, né? Essa é uma startup de verdade, com objetivos bem humildes. Doutor Murilo, eu estou vendo aqui que você está meio suando assim, eu acho que você tem algumas perguntas. Como todo bom advogado, a gente fica pensando aqui numa série de fatores, né? Agora já vai estragar, já vai vir com essas cláusulas jurídicas. Não. Você terceirizar, principalmente por conta da reforma trabalhista e por conta de uma tendência mundial de mercado, que finalmente o Brasil acordou para isso, né? Os nossos legisladores. Como é que vocês estão navegando nessa oportunidade de liberdade para contratar? Certo. Como é que vocês apresentam para a empresa? Olha, é mais barato você contratar comigo do que você contratar diretamente, do que você montar seu time. Como é que tem sido esse approach de vocês com o mercado? Eu acho que o grande medo das empresas são problemas trabalhistas quando a gente fala em terceirização ou com uma contratação freelancer remota, né? Então, a nossa proposta como intermediador vem também para mitigar esse risco e esse medo, porque a gente só trabalha com um dos pontos também de seleção, é que o profissional que trabalha com a gente precisa ter CNPJ. A gente não trabalha com ninguém como pessoa física. Isso por quê? Porque assim a gente faz um contrato de prestação de serviços com ele, que é um formato bem padrão, né, de trabalho, e a empresa contrata a nossa empresa. Então, o nosso cliente contrata a Vibra e não diretamente o profissional. Assim evita riscos trabalhistas, né, ou vínculos, né, para ambas as partes. Até porque o profissional, às vezes, também não quer ter um vínculo qualquer com uma empresa específica. Ele gosta realmente da liberdade de trabalhar como freelancer. Então, essa intermediação tem sido muito bem aceita, muito bem vista, né. Dessa questão, algumas leis de terceirização que a gente está observando agora no mercado, a gente ainda não... É um terreno que a gente vê muito delicado ainda, para a gente realmente já cair de cabeça. A gente está estudando, está tendo um apoio do nosso jurídico para ver realmente quais outras alternativas a gente consegue viabilizar, né, em termos para fazer funcionar essa contratação, né. Então, por enquanto, a gente segue nesse padrão CNPJ, né, CNPJ. Então, todos precisam ter para a gente conseguir estabelecer os contratos. Tá. Olhando por um viés mais técnico, eu vi que você comentou que vocês buscam uma fidelidade dos vibrantes. Até para fugir dessa questão da caracterização da pejotização, né? Uhum. Então você não pode ter a habitualidade, você não pode ter a cobrança de horário, você não pode ter a cobrança de desempenho, você não pode ter uma série de fatores para caracterizar esse desvio da regra. Como é que vocês cobram? Como é que é a dinâmica da fiscalização da Vibra com os seus vibrantes? Certo. Como a gente não é uma fábrica de software, a gente não faz um contrato de escopo fechado, como a gente chama, né, onde existe comprometimento com o resultado entregue no final, a gente faz um contrato em cima de volume de horas. O que a gente faz é acompanhar se esse volume de horas está sendo executado. Sempre são contratos, acabam sendo contratos pontuais, de início e fim, em relação àquele volume de horas, então não há constância. Um profissional que trabalha com a gente, um vibrante, se ele atua num projeto hoje, atua num outro cliente amanhã, a gente para no próximo. A gente não dá continuidade, digamos, um profissional nosso não fica 12 meses trabalhando a fio, porque seria uma contratação com a Vibra, né? E isso acabaria gerando um vínculo. Então a gente tem... nós tem que manter o sistema temporário. Exatamente. A gente precisa dar essa rotatividade, e até porque os profissionais que trabalham com a gente, eles não têm recorrência com a Vibra, e eles não têm dedicação, assim, em termos de horas de trabalho só com a Vibra. Ele pega um job para fazer ali com outra empresa, uma empresa amiga dele, ele desenvolve mais alguma coisa. Então ele sempre é um profissional bem dinâmico, né? Deixa eu perguntar, eu só posso contratar por hora ou posso contratar um projeto fechado? Com a Vibra é só por hora. A gente não trabalha com uma contratação de escopo fechado, porque senão haveria o comprometimento da Vibra em si com o projeto, e esse acaba indo para o modelo de fábrica de software, onde a gente internaliza esse comprometimento e o resultado que é entregue. Porque a única forma de eu ter garantia que o resultado vai ser bem feito, eu preciso, de fato, acompanhar o processo de gestão.
No momento que eu acompanho o processo de gestão, eu já não estou te oferecendo um profissional, estou internalizando isso. E se eu internalizo isso, a gente não é escalável. Então a gente realmente quer oferecer um negócio, um business que seja escalável, e a única forma de fazer isso é se a gente jogar para a rede. Mas isso eu tenho, assim, empresas têm orçamentos, certo. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho um orçamento de 20 mil reais. Eu tenho que saber se você vai ficar dentro do meu orçamento. A realidade das empresas é orçamentária, né? Certeza. Então, o que a gente faz para atender empresas que têm a cultura de escopo fechado? A gente indica um analista de negócio, que é um profissional que tem aquele nível de experiência e maturidade para conseguir fazer um planejamento de projeto em cima do orçamento que a empresa tem e do escopo esperado por ela para aquele projeto. Então, em vez de você já de cara fechar um contrato de 20 mil reais, digamos que seja o teu orçamento, você fecha um de 1.500, 2.000, contrata horas um cara experiente que vai te planejar o projeto e às vezes pode te falar que esse projeto vai custar 15. Ou vai falar para você a realidade de que os 20 mil não vão contemplar tudo que você quer e você vai precisar ajustar o escopo, né? Então é de fato uma orientação de faça um planejamento antes para depois executar, que a maioria das empresas não faz isso. Então o escopo fechado hoje na verdade é a forma míope de você fazer projetos de software, porque o padrão do mercado você fala, cara, eu quero fazer isso aqui e me dá um orçamento. Como é que você vai saber quanto vai custar uma casa quando não existe a casa? Sabe, você precisa planejar, você precisa fazer todo um projeto de arquitetura, saber aonde você vai colocar cada coisa para depois você de fato saber quanto que vai custar, né, os materiais que você vai usar. Software é muito semelhante, entendeu? E como você sabe, por exemplo, que 1 hora é 60 minutos e ele não conta horas em blocos de 30 minutos, por exemplo, que não é uma tentativa de ganhar mais? Uma vez que ele está trabalhando remotamente, ninguém sabe exatamente quanto ele diz que trabalhou 1 hora, mas meia hora ele falou no telefone, por exemplo. Sim. O que a gente faz o profissional ele registra atividade de hora. A gente compartilha digamos, uma planilha online, né, onde ele possa registrar essa atividade durante tanto tempo, essa aqui tanto tempo, essa aqui tanto tempo. A Vibra tem acesso a esse relatório de horas e o próprio cliente tem acesso. Quando o cliente é de tecnologia, ele vai saber dizer, cara, isso aqui está errado, isso aqui não faz sentido. Ele consegue balizar em termos da experiência dele que uma atividade não deveria durar 10 horas, deveria durar 1 hora, aquela atividade específica. Então ele sempre tem a autonomia de falar, de questionar isso, de pedir uma revisão daquelas horas que foram apontadas. Se ele não entra em consenso com o profissional, ele aciona a Vibra. Então é para isso que a Vibra está ali, para fazer com que a relação flua bem. Então a gente entra como um juiz de paz, digamos assim, né, entre aspas, para um moderador. Exatamente, um moderador, para entender os dois lados, né, e chegar num consenso e chegar num veredito que seja bom para todos, né? E aí sim a gente consiga avançar. Muito bacana. Bem, estamos finalizando aqui o nosso programa Plano de Negócios. Gostaria de agradecer muito você ter vindo ao nosso estudo. Leandro, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência aí com a Vibra. E, doutor Murilo, obrigado aqui pela sua colaboração. Obrigado. Sempre é muito bom vir